Você falou que ia falar do queijo. Fiquei curioso. Sim, os queijos são um assunto bem polêmico, porque assim, inclusive eu escuto muito isso. Às vezes eu tô, por exemplo, vou pedir um sanduíche, alguma coisa, e aí eu pergunto, às vezes tem um molho, né, alguma coisa que eles passam, se tem leite nesse molho, alguma coisa do tipo. Aí a pessoa fala, às vezes não, mas e o queijo? Então, assim, o medo é do queijo. Os queijos, o que que acontece? Os queijos, eles sofrem processo de fermentação. Uhum. E a fermentação, o que acontece? As bactérias fazem essa fermentação. As bactérias meio que comem a lactose nesse processo. E como elas se alimentam da lactose, elas deixam esse queijo praticamente isento de lactose. Sério? Então, exemplo, a Todo mussarela. queijo? Não. Exemplo, a mussarela. A mussarela tem traços de lactose. Então, exemplo, eu como mussarela todo dia. Mussarela normal, sem ser essa lactose. E não te faz E mal. não me faz mal. Interessante. Da mesma família de traços de lactose, vem o parmesão, gorgonzola. Esses queijos que são mais secos, têm menos soro do leite, eles têm menos lactose. Então, a lactose ela é mais presente no soro do leite. Então, exemplo, o queijo Minas frescal, que tem muito soro, tem muito mais lactose do que o queijo Minas meia cura, que é aquele mais sequinho. Mais seco. Então, também não faz mal para pessoas que são tolerantes. Pode ser que sim, então tem que testar. Teste. Então, exatamente no meu caso. Come perto do banheiro. Agora, requeijão, catupiry, esses queijos eles têm mais lactose. Então a gente Então, a pode gente tem colocar essa na regra. tabela, tem a quantidade certinha de cada um. E aí a gente vai saber. Exemplo, todos os leites têm muito mais, aí vem os queijos que têm muito menos. Iogurte também tem pouco, porque eles são fermentáveis, né? Tem a questão das bactérias ali. Uhum. Então, mas os queijos realmente é muito polêmico, é o que eu mais escuto, principalmente da mussarela. Então, mas tem que tirar a mussarela. Às vezes a pessoa não precisa tirar, ela realmente não tem tem realmente traços, e a pessoa pode comer, pode fazer a alimentação mais saborosa, porque também a gente leva em consideração, né, a questão cultural, que aqui a gente realmente come muito queijo, a questão realmente de palatabilidade, receitas. Então, as pessoas às vezes estão deixando de comer sem precisar. Então, a questão do queijo é bem polêmica e assim, tem que ser esclarecida. Achei interessante, não fazia ideia. Então a gente pode seguir essa regra. Os queijos mais secos, como a gente tratou assim, tem menos Com menos lactose. soro, isso. Porque a lactose está no soro do leite. Mais presente no soro. Aquele queijinho que a gente acaba de fazer e corta aqui, ele Tem mais soro. vilão. Para quem tem intolerância, ele vai ter mais lactose. Caramba, interessante. E quais outros produtos que parece ter que tem e não tem, ou vice-versa, dos derivados? O iogurte, eu acho que também entra nessa questão, ele tem mais. Então, assim, a gente tem na literatura até essa tabela que eu comentei, ele tem mais, os iogurtes têm mais do que esses queijos que eu comentei, Uhum. mas são fermentáveis também, porque tem as bactérias ali fazendo a questão da fermentação, da colonização ali no iogurte. Então, muita gente tolera bem os iogurtes normais mesmo, sem lactose, com a lactase dentro do alimento. Então, pode testar, às vezes, um iogurte integral ou um iogurte desnatado mesmo, só com a produção mesmo da própria fermentação já é suficiente para a pessoa. Vale o teste. Então a fermentação diminui a lactose. Porque as bactérias comem a lactose da fermentação. Entendi. Então, por exemplo, bolo, massa, essas coisas, tende a ter. Não, aí como você vai colocar o leite dentro, o leite é outra coisa. O leite ele já está no seu próximo, ele está bem in natura, ele não está fermentado. Entendi. Então são dos derivados, então, que a gente ele já tem que estar fermentado para fazer a receita. Se você usar o iogurte em uma receita, aí sim, você é pessoa tolerante. Então pode trocar o leite pelo iogurte. Caramba, que interessante isso. Bom, não fazia ideia, porque eu também sou um ratinho para comer queijo. Eu adoro queijo, como queijo todo dia. Trago queijo Minas da fazenda, tem queijo mussarela. Quando tem aquele bifezão assim de queijo, de todos os tipos. Meu prato é só queijo. E pronto, a gente falando de queijo, o tal do queijo de búfala. Também pode ser consumido. Só que você tem que ver se você vai suportar e tolerar a quantidade. Que ele também tem presente. Também tem gente que suporta, tem gente que não suporta. E existe algum processo para retirar 100% esse? Não existe. Do queijo, não. Só se for realmente colocado enzima. Existe, por exemplo, mussarela, sem lactose. Colocam a enzima. Né? Você pode olhar no rótulo sempre que for, ingredientes. Vai ter os ingredientes, leite, fermento e a enzima lactase. Então, a enzima é colocada dentro do alimento na hora da produção.
Mas retirar Não faz tem. sentido na produção de um queijo fazer isso. Então, realmente, eles colocam uma enzima que facilita a digestão. Entendi.